Essa história foi contada pelas senhoras Joana e Nina, que se encantaram por eu chamá-las de meninas. Aconteceu no ano de 1970 em Alegrete, e no relato eram crianças muito carentes vivendo em Alegrete, tendo Joana 5 anos e a Nina 6. Na época, o seu pai trabalhava e bebia muito. Ele tinha os seus defeitos e vivia botando chifre na mãe das meninas, com quem dizia que não queria mais nada. As meninas falam com muito carinho que ele nunca encostou um dedo nelas para fazer maldade. Fato que sempre foi comprovado pela família dele. Principalmente o tio, que também era trabalhador, mas que sempre tinha um fiado para pagar no bar. Mas isso é o que a família conta, já que as meninas nunca viram nada de errado. O problema das meninas era realmente a sua mãe. A Janice era completamente desequilibrada. Não aceitava o fim do relacionamento e era muito cruel com as meninas. Bem, eram péssimas lembranças. As meninas relatam que a sua mãe passava o tempo todo brigando com o pai delas. E quando ele saía de casa, a mãe descontava a crueldade nas crianças. E mais de uma vez, os parentes tiveram que bater a casa das crianças por causa de surras. Janice inventava as desculpas mais estapafúrdias do nada e queria agredir as crianças. As brigas entre o casal também eram constantes. Ela jogava todo tipo de objeto para cima dele durante as discussões, e ele simplesmente não queria mais nada com ela. E várias vezes a polícia teve que ser chamada. E o pai das meninas nunca encostou um dedo sequer nela. Bem, era tanta confusão que o pai levou as meninas para morar junto na casa dos avós, enquanto terminava a separação. E depois de separado, houve paz. E por vários meses continuou a paz. Fato esse que ajudou o pai das garotas a finalmente começar a namorar sério com uma moça que as meninas adoravam. Nina e Joana rapidamente se afeiçoaram à nova namorada do pai, e a família também gostava muito dela. Bem, estava tudo indo às mil maravilhas, até o dia 12 de outubro, que é tanto o dia das crianças quanto o dia de Nossa Senhora Aparecida. E antes de contar o que aconteceu, as senhoras Joana e a Nina precisaram de um tempo. Se abraçaram e choraram antes de contar o que aconteceu. E então interrompemos a entrevista por 20 longos minutos. Ao voltar para casa a pé, com as meninas por propriedades rurais, o pai é surpreendido pela ex-companheira da mãe das crianças. Nina e Joana relatam que a mãe estava completamente descontrolada. Gritava sobre ele estar com uma nova namorada e ele chegou a mandar ela se afastar. Disse que não queria mais nada com ela, porém não adiantou nada. Janice tinha uma faca de cozinha nas mãos. As meninas afirmaram que a sua mãe parecia mais um animal que berrava. Ela babava e foi para cima do pai delas. Ele tentou segurar a faca e mandou as meninas correrem. As meninas ficaram paradas por um tempo, sem saber o que fazer, e o seu pai e a sua mãe brigando no chão com uma faca, e elas paradas.
Foi então que elas viram a coisa mais horrível do mundo. A mãe conseguiu passar a faca na garganta do pai. E logo depois começou a desferir vários e vários golpes. E foi quando as crianças começaram a correr pela estrada. Acabaram entrando na floresta para tentar se esconder. E assim, entraram para dentro de uma moita e ficaram olhando para ver o que iria acontecer. A visão perturbadora da sua mãe correndo pela estrada gritando e segurando a faca deixou as duas traumatizadas. Nina e Joana sabiam que tinham que fugir. Então elas correram pelo lado contrário que a sua mãe foi. Seguiram a estrada e acabaram voltando para ver o corpo do pai. Janice, a mãe das garotas, ainda estava com muito ódio. Estava escurecendo e as crianças começaram a escutar a volta dos gritos da mãe. E o único jeito era entrar na floresta e rezar para que a sua mãe nunca as encontrassem. E logo isso se tornou um pesadelo, por anoitecer com os gritos de sua mãe. E o primeiro lugar que as garotas se esconderam foi perto de umas bananeiras. E é importante afirmar que foi muito perto, pois quando a sua mãe apareceu gritando com a faca na mão, e ela foi direto nas bananeiras e começou a esfaquear as bananeiras como se elas estivessem escondidas no meio. Logo a sua mãe chamou seus nomes com muita raiva e saiu correndo. Bem, as meninas Joana e Nina saíram correndo para bem longe. Elas corriam desesperadamente até perder o pouco fôlego que tinham. Acabaram parando para respirar, quando de repente escutaram de novo os gritos ao longe de sua mãe. E parecia a risada de uma bruxa velha correndo pela floresta. E com os gritos se aproximando, se esconderam de novo dentro do mato, se abraçaram, tentavam rezar mesmo sem lembrar de nenhuma prece. E a sua mãe passou a poucos metros na escuridão. Com seu olhar de louca e segurando a faca na mão à procura das garotas. E então foram momentos de pura tensão antes dela ir embora. Logo depois, as garotas saíram correndo novamente. Mas desta vez, elas encontraram um enorme campo com um mato alto. Adentraram com muito medo e rezando para sair daquele lugar. Sabiam que já estavam perdidas. E assim pediam por uma ajuda, pois ali estava tudo escuro e assustador. E existia um silêncio que só era quebrado quando a sua própria mãe gargalhava feito uma bruxa no meio do mato. E foi nesta hora que elas foram encontradas. Bem na frente delas, havia um garoto negro carregando uma vela acesa. Ele estava sem camisa e com uma calça cinza toda suja. Bem, podia ser a coisa mais assustadora do mundo se ele não olhasse para as garotas e desse o sorriso mais encantador do mundo. O grito de horror de Janice ecoava pelo mato ao longe. Ela ainda estava descontrolada, tentando encontrar as garotas. E aquele rapaz que segurava uma vela só fez um sinal com a mão para que as meninas o seguissem pelo campo. E ele não disse uma única sequer palavra. Nina e Joana ainda estavam com muito medo para seguir ele. Estavam exaustas, sujas,
com muito frio e com muito medo. E foi então que ele se aproximou sem dizer uma única palavra, se abaixou e abraçou as duas crianças. Um abraço quente de pura ternura. E quando menos perceberam, o menino pegou as duas no colo e, sem dizer uma palavra, segurava desajeitado a vela acesa em uma mão e começou a caminhar com as garotas. A vela iluminava o caminho escuro. As meninas chegaram a falar com ele que a sua mãe havia matado seu pai e que ela estava tentando matá-las. Bem, mas ele nada respondia. Os gritos assustadores de sua mãe foram ficando cada vez mais longe. E cada vez que olhavam para o seu rosto, ele tinha um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. E foi quando as crianças passaram as suas mãos pelas costas dele e perceberam que as suas costas estavam cheias de marcas e calombos. E seja pelo cansaço, ou seja pelo jeito como ele as carregava, Nina e Joana afirmaram que acabaram caindo no sono e simplesmente acordaram no outro dia em uma fazenda próxima. O dono disse que as encontrou dormindo na frente da sua porta e então colocou as duas meninas em uma cama quente e chamou a polícia. Bem, foi um momento muito triste. O seu pai estava morto e a sua mãe foi presa. As garotas não se lembram de ter chegado no sítio distante, mas elas se lembraram do garoto negro que carregou as duas no colo com uma vela quase caindo em uma mão. Anos depois, quando começaram a frequentar a escola, acabaram descobrindo a lenda do negrinho do pastoreio. Que esta é a matéria de escola aqui no sul. A lenda conta a história do século XIX, onde um escravo novo de 14 anos era muito maltratado pelo seu dono. Recebia ordens de procurar os cavalos perdidos do dono à noite, apenas com uma vela na mão. E como não conseguia encontrar todos, ele apanhava com muita crueldade. Era conhecido por não ter nenhum nome, ou pelo menos apenas tinha o apelido de Negrinho. Ele sofria muito por perder o pastoreio e ter que varar as noites procurando-o apenas com uma vela. Bem, foi uma vida muito sofrida, mas a sua morte também foi muito horrível. Um dia, por não encontrar o melhor cavalo do seu dono, ele foi chicoteado com tanta força que acabou morrendo e sendo enterrado dentro de um formigueiro. Na lenda, quando foram remover o seu corpo dentro do formigueiro, o seu dono viu ele se levantar como se estivesse vivo. Ele estava sem formigas pelo corpo e com a presença da Virgem Maria. No folclore, sempre que alguém perde alguma coisa, deve-se chamar o negrinho do pastoreio para ajudar. E por isso que nos lembramos tanto dessa parte. Éramos duas crianças perdidas e em perigo na floresta. Fomos resgatadas pelo espírito do negrinho do pastoreio e ele nos carregou no braço para longe do perigo. E isso é um perfil da lenda que ninguém fala. Nessa hora, interrompi a entrevista, como qualquer jornalista chato, para perguntar se não poderia ser qualquer outra pessoa. E então, as meninas apenas afirmam que, sendo ou não o personagem folclórico, é fato que um anjo salvou as suas vidas. Mas se for uma pessoa real,
Ele tem nas costas marcas grossas de chicotadas que elas não desejam para ninguém. Aqui deixarei algumas informações discutidas com as meninas. Segundo a Wikipédia, o primeiro registro conhecido foi feito por Antônio Maria do Amaral Ribeiro, em 1857. E depois deve também a obra de Alberto Coelho da Cunha, em 1872. Mas o mais querido aqui no Sul é o Simões Lopes Neto, que escreveu o lendário livro Lendas do Sul, em 1913. E em 1973 teve até um filme com Grande Otelo. E esse filme a gente se lembra de ter visto na sessão da tarde há muitos anos atrás. E para terminar este relato, as senhoras Nina e Joana gostariam de não revelar o nome da família por causa da tragédia que aconteceu com seu pai e a sua mãe. Bem, foi um momento muito traumático, mas ao mesmo tempo gostariam de mandar agradecimentos ao Sr. Cláudio, para Miriam e para o tio Marcelo. Boa noite.